Olá, meu nome é Fernando e vamos falar de uma passagem de uma epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. E Paulo de Tarso diz a seguinte frase: E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uau! E Paulo de Tarso endereça essa carta para quem? Para os cristãos da igreja de Colosso. E por extensão, por consequência, ele estende essa carta a todos os cristãos. Porque Paulo de Tarso não mandava uma orientação para um cristão de uma igreja diferente de uma orientação de outra igreja no que diz a moral daquela igreja nascente, daquela eclésia, daquela assembleia, daquele ajuntamento de pessoas em torno de uma figura, Jesus. Então, se as pessoas se diziam cristãos, então tem que seguir Jesus. Nós temos que transcender, refletir através da nossa existência o próprio Cristo. Não estou dizendo aqui que nós devemos nos investir de uma santidade de uma hora para outra. Não. Mas devemos dar o primeiro passo para santificar a nossa existência. E o primeiro passo para que a gente santifique a nossa existência e, por consequência, nós melhoremos é entendermos o mundo em que estamos inseridos, a família em que estamos vivendo, a casa que habitamos, o emprego que nós temos ou a procura pelo emprego, as situações em que nós estamos inseridos. Precisamos entender com os olhos de Jesus. Jesus, em todas as oportunidades, ele enxergava o ser humano em toda a sua potencialidade. Quando ele vê o cego de Jericó, querendo a todo custo chegar perto dele, e Jesus pergunta: o que queres? E o cego diz: eu quero ver. E Jesus restitui a visão ao cego de Jericó. Concede a visão, porque era um cego de nascença. Ora, nós todos somos um pouco com a visão prejudicada, porque a gente olha o mundo segundo uma lente materialista. A nossa sociedade, a vida, nos diz que nós temos que ganhar dinheiro e comprar, 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 comprar. Comprar para quê? Ganhar dinheiro para quê? Dar um conforto para a nossa família é uma obrigação de todos. Exercermos uma atividade laboral que nos dê satisfação deveria ser o ideal de todos. Mas nós não podemos cair num ciclo vicioso de querer contemplar a felicidade como uma coisa externa que a gente vai poder internalizá-la através da compra, da aquisição via dinheiro. Nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Jesus. Porque Paulo de Tarso diz: em tudo que fizerdes, em ações, em palavras, fazer junto com Jesus. E se Jesus, preste atenção, e se Jesus viesse agora, sentasse ao teu lado, e após esta palestra, vamos sair por aí, caminhando contigo, Jesus, o teu companheiro, lado a lado, vocês teriam a mesma opinião sobre tudo? Sobre um parente difícil de convivência, sobre o comportamento das pessoas na rua. Como é que Jesus olharia aquilo? Como é que você olharia aquilo? Jesus, quando nos vê o anjo em construção.
Jesus, quando nos vê em toda a nossa potencialidade a ser desenvolvida pela eternidade. Jesus, quando nos vê com amor, com carinho. Jesus, quando nos vê poderosos, vitoriosos e felizes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como Jesus nos vê e nos vermos assim. Não achar que a vida é triste, que é uma desgraça, que nada vai dar certo, mas é ver as potências que nós todos temos para desenvolver no transcorrer da eternidade. Jesus nos vê como vencedores. Primeiramente, precisamos introjetar essa visão do Cristo de que nós podemos vencer. Mas não vencer no mundo, a sociedade, não vencer a nós mesmos, a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso orgulho, nosso narcisismo, vencermos as nossas depressões, a nossa tristeza. Vencer aquilo que nos consome por dentro. Precisamos assimilar o Evangelho de Jesus e transformá-lo dentro de nós inicialmente, para que a partir de cada um de nós, o mundo todo passe a respirar esse Evangelho transformador. A transformação começa dentro de nós. Precisamos assimilar o Evangelho. Ora, a colher que colocamos o alimento e levamos à boca, tem o contato com o alimento, mas não assimila esse alimento. A boca, sim. Ela, primeiro passo para assimilar o alimento que nos sustenta e que nos dá vigor de sobrevivência. Assimilar o Evangelho é a gente colocar essas palavras ditas por Jesus dentro do nosso coração. E ela, feita uma lagarta que se encasula, ela ressurge em nossos comportamentos. Nós dizemos que somos cristãos. Ai, meu Deus, ai, Senhor Jesus, ai, meu Deus, me ajude. Mas nós temos Jesus dentro do nosso coração? Nós traduzimos o seu Evangelho em nossos atos, em nossas palavras? Porque funciona assim. A gente sente esse sentimento sob um contexto dos nossos valores. Esse sentimento causa-nos ideias. As ideias transformam-se em palavras e em ações. Essas ideias oriundas dos nossos sentires, dos nossos sentimentos, a gente sente o mundo como? Com que visão? Quando a gente olha a pessoa em situação de rua, o que sentimos? Quando a gente olha o ancião debilitado na cadeira de roda, no leito de um asilo, o que sentimos? Quando nós olhamos as figuras dos nossos irmãos encarcerados nas cadeias públicas, o que sentimos? Quando a gente olha alguém que está melhor que a gente, o que sentimos? Quando a gente vê o vizinho que passa fome, que em sua despensa há um vazio, o que sentimos? Se Jesus estivesse ao nosso lado, o que ele diria ao nosso coração? Vai lá, pergunta se está tudo bem. Pergunta se está tudo bem. Que é o que Jesus fazia. Jesus sempre perguntava: o que queres? Jesus nunca chegava dando a sua resposta, a sua solução, mas ele compartilhava o sentimento. Ele tinha compaixão. Ele tinha compaixão. O que queres?
Ah, Senhor, eu quero ser curado. A tua fé te curou. Então, diante do próximo que sofre, então diante daquele que você pode contribuir de alguma maneira, pergunte se você pode ajudar. Porque é preciso saber se a pessoa também quer assimilar o evangelho que você está compartilhando. Porque o evangelho é movimento, o evangelho é transformação, o evangelho é você se levantar, caminhar. Vai e não peques mais. Segue-me, é o que Jesus diria. Em seu comportamento, em seu modo de enxergar a vida. A gente vê nas histórias de fadas, histórias de princesas, histórias de contos de capa e espada, aquela situação em que a princesa está aprisionada na torre do dragão. E o jovem príncipe quer a todo custo libertar essa princesa. E ele não tem as condições, mas no trajeto, no caminhar, ele vai encontrando as suas armas mágicas. Um manto da invisibilidade, uma espada flamejante, mágica, um cavalo que lhe possa dar mobilidade. Mas acima de tudo, precisa saber se a princesa quer ser salva. Acima de tudo, precisa saber, primeiramente, se a pessoa quer ser salva. Essas histórias de príncipe e princesa sempre colocam a princesa como uma figura feminina, carente, precisando do auxílio da figura masculina. Mas isso é apenas histórias de uma cultura a ser modificada. As mulheres do Evangelho eram mulheres poderosas. Marta e Maria, que receberam Jesus tantas e quantas vezes. Maria de Magdala, que transformou a sua própria existência numa santificação, que foi a primeira a receber a notícia de que Jesus havia voltado do sepulcro. Precisamos saber se as pessoas querem ser salvas. Precisamos saber se nós queremos ser salvos. Salvos de uma sociedade adoentada, de uma sociedade enfermiça, de uma sociedade que vê as pessoas pelo que elas têm e não veem as pessoas por aquilo que elas são. Jesus nos via não pela casa que nós tínhamos, Jesus nos vê não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que efetivamente somos e aquilo que potencialmente poderemos ser. Jesus vê em cada um de nós o anjo. Jesus nos vê em cada um de nós o vencedor, aquele que vence as suas próprias batalhas, aquele que vence a si mesmo, aquele que transforma o orgulho em humildade, o egoísmo em abnegação, em caridade. Por isso que o amor que Jesus preconiza não é um amor sentimento, mas é um amor comportamento, um amor atitude. Vai e não peques mais, isto é, eu te perdoo. Estou com você, caminharemos juntos. Jesus veio aos nossos meios para caminhar juntos conosco. E desde a sua vinda física, o mundo inteiro se transformou. E desde a vinda de Jesus, há 20 séculos atrás, o mundo inteiro se transformou e a vida está melhor. Embora o nosso sentimento muitas vezes não traduza isso. Hoje nós nos indignamos quando alguém joga um lixo pela janela do carro, quando nós vemos um homem bater numa mulher. Até no começo do século passado, se dizia que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E Jesus, se estivesse ali presenciando, não seria ele o primeiro a se colocar em defesa
do oprimido, Jesus sempre caminhou conosco. Sempre caminhou conosco. É preciso que nós, que nos autodenominamos cristãos, nos coloquemos efetivamente como cristãos. Sentir como Cristo sentiu. Pensar como Cristo pensa. E agir em palavras e ações como Jesus faria em nosso lugar. Essa transformação a partir de nós. De receber o seu evangelho. E que esse evangelho seja como um fermento que mexa com o nosso interior e nós cresçamos e passemos a enxergar a vida com outros olhos, aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Todos nós precisamos do Evangelho de Jesus. A água que você coloca agora para fluidificar é transformação. O Evangelho que você tem contato é transformação. O Evangelho é de caminhar, é de movimentação, é de transformação. O passe que a gente toma é transformação. Mas é preciso querer que esse Evangelho frutifique, floresça em nosso coração. Por isso, também dizemos a todos os cristãos, a iniciar primeiramente por cada um de nós. E tudo que vamos fazer, seja em palavras, seja em atos, que façamos como Jesus faria. Que nos coloquemos como um espelho a refletir a imagem do Mestre. Tudo bem que às vezes esse espelho está muito sujinho, mas sejamos o espelho de Jesus e que as pessoas, quando olhem a cada um de nós, possam perceber, independente da religião que nós tenhamos, perceber em nós um seguidor de Jesus. Porque Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Nisto permanecendo, sereis reconhecidos, meus discípulos. Que essa religiosidade, que esse comportamento em sentimento, ideias, palavras e ações, seja tudo reflexo do caminho, verdade e vida, Jesus de Nazaré, que veio para nos ajudar a nossa transformação. Que possamos assimilar esse alimento que vem de todas as maneiras ao nosso coração. E que possamos crescer. E que possamos caminhar. Porque Jesus nos vê como vitoriosos. Que nós também nos vejamos, em cada um, quando olhar para o espelho da consciência, olhe e fala: aí está um vencedor. E saber tudo aquilo que nós conseguimos vencer dentro de nós. É isso. Em tudo que fizermos, façamos como Jesus. Que assim seja.